No texto do Evangelho deste nosso culto, nós vemos Jesus perguntando aos discípulos quem ele é. Primeiro, quem o povo diz que ele é, e depois diretamente aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou. Podemos nos fazer a mesma pergunta hoje. Quem o povo diz que Jesus é? Uma figura muito conhecida, tido como o homem mais conhecido e até mesmo mais influente de toda a história, mesmo por aqueles que não creem que ele é verdadeiro Deus. Um homem cuja a comprovação da sua existência há 2000 anos atrás é incontestável. Mesmo aqueles que não acreditam em Jesus como Salvador, reconhecem que esse homem existiu há cerca de 2000 anos atrás. O mundo fala um pouquinho a respeito de quem Jesus é, mas é claro, só a parte que ao mundo interessa. Jesus é um homem do bem. Jesus é alguém que pregava paz e amor. E é claro que com essas frases, a tentativa é de permitir toda e qualquer coisa. Afinal, Jesus te ama. Quantas vezes já ouvimos esta pequena frase? Jesus, ele é amor. Jesus era um bom mestre. Ensinava os seus discípulos, ensinava quem estava disposto a ouvir seus ensinamentos e ensinou de tal forma e com tanta competência oratória que a sua mensagem, os seus ensinamentos permanecem até hoje. Ensinamentos de amor, ensinamentos sobre perdão, ensinamentos de quem aceita toda e qualquer pessoa. Será? Quem nós dizemos que Jesus é hoje? O que nós anunciamos ao mundo quando nós cristãos somos questionados sobre quem Jesus é? Será que repetimos as mesmas palavras? Ou será que a nossa definição sobre quem Jesus é diferente daquilo que o mundo anuncia? Sim, também falamos sobre um Jesus que é amor, um Jesus que traz uma paz, e paz esta que excede todo o entendimento humano. Mas é claro que não é da mesma forma que o mundo conhece, nem essa paz, nem esse amor. Porque o amor que Jesus ensina não é, de maneira nenhuma, o mesmo amor que o mundo vivencia. O amor que Jesus ensina não é um amor que aceita qualquer coisa e que tudo pode. Também não é o amor como o mundo ama, esse amor que é egoísta, que está preocupado primeiro com o seu, depois, se possível, com o outro. O amor que Jesus ensina é um amor de entrega, um amor de sacrifício, que coloca o outro acima dele mesmo. E ainda mais, sem nenhum mérito, sem nenhuma dignidade da outra parte, apenas porque ama de verdade. Pensar sobre quem Jesus é muito mais do que um exercício mental, simplesmente. É muito mais do que procurar frases bonitas ou palavras de afirmação a respeito deste homem-Deus. Falar sobre quem Jesus é buscar na palavra o que o próprio Deus diz sobre ele mesmo. E para nossa reflexão nessa noite, quero falar sobre 3 títulos de Cristo que a palavra traz, dentre tantos que nós conhecemos. Aqui nós vimos Pedro dizendo que Jesus é o Messias. Nós confessamos e reconhecemos Jesus como o Cristo. Nós conhecemos Jesus através do evangelista João como o Verbo ou a Palavra. Estes são alguns títulos que são entregues ou nomeados ao Messias prometido, que nós conhecemos e confessamos ser Jesus, aquele homem de Nazaré que foi pregado na cruz e depois foi ressuscitado. E hoje está à direita do Pai no céu. Sumo sacerdote, profeta e rei. Jesus,
ele é descrito e anunciado, ou pré-anunciado pelos profetas, como sendo o sumo sacerdote real. Paulo também vai falar sobre isso na carta aos Romanos. Qual que era a principal função do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote era quem fazia o intermédio entre Deus, aliás, entre os homens e Deus, através do sacrifício. Sacrifícios de animais, holocaustos para perdão dos pecados, para a gratidão pelas bênçãos recebidas. O sumo sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos, era aquele que tinha o acesso dentro do templo à presença do Senhor de uma forma mais direta. Não era qualquer pessoa que podia entrar no solo, no mesmo lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E o Messias prometido é tido como o sumo sacerdote real. E nós confessamos Jesus como sendo esse sumo sacerdote. Aparece também na carta aos Hebreus. Por quê? Por que Jesus é sumo sacerdote? Porque ele é quem firma a aliança dos homens pecadores com o santo Deus. Ele é o único caminho. Ele é o único mediador entre os homens perdidos nas trevas e Deus. É Jesus quem nos traz a luz. Sumo sacerdote real e perfeito. E até mais, porque além de sumo sacerdote, Jesus também é o próprio sacrifício. O próprio Cordeiro de Deus, que vem para tirar o pecado do mundo, que vem para tirar o meu e o seu pecado. Ele resolve de uma vez por todas. É por isso que, após o sacrifício de Jesus, os filhos de Deus não precisam mais repetir um sacrifício, um holocausto, como no Antigo Testamento acontecia, justamente apontando para o sacrifício definitivo de Jesus. Jesus, o Messias, ele é esperado e é visto também como um profeta. Jesus, ele anuncia coisas que estão por vir. Jesus anuncia o envio dos seus discípulos. Jesus anuncia sua morte, sua ressurreição. Jesus anuncia aquilo que há de acontecer no dia do juízo final. O Messias também é profeta. E além disso, o Messias é rei. Rei sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. No céu, na terra, tudo está debaixo do domínio dele. Ele é quem tem verdadeira autoridade. Ele é todo-poderoso. Estes são só alguns dos títulos dados ao Messias, ao Salvador do mundo. Quantos são dados a nós, como seguidores desse Messias? Nos conhecemos, nos reconhecemos, nos identificamos como cristãos. Cristãos são seguidores de Jesus. Talvez até mais do que seguidores, imitadores desse Cristo. Imitadores não no sentido de querermos ou nos sentirmos Deus como Ele é, não, mas nas suas ações. Reconhecendo os seus ensinamentos, reconhecendo estes ensinamentos na nossa vida. Como tudo isso transforma o nosso ser. Somos chamados de nova criatura. Somos chamados a sermos imitadores de Jesus. Somos chamados a reconhecê-lo como ele realmente é, como ele se revela na Sagrada Escritura. Nos reconhecemos assim. Agora podemos nos perguntar: temos vivido dessa maneira? Temos realmente agido como seguidores, como imitadores de Cristo? Temos amado como Ele amou? Temos perdoado como Ele perdoou? Temos amparado aos outros como Ele amparou? Temos deixado de lado até mesmo o nosso desejo, o nosso ser,
para colocar os outros ou considerar os outros superiores a nós mesmos? Será que merecemos esse título, cristãos? Será que não é uma soberba grande demais queremos colocar a nossa identidade ao lado da identidade de Jesus, o Cristo, o Messias? A lei é dura aos nossos ouvidos. Não conseguimos ser como Jesus é. Não conseguimos honrar a Deus e obedecer às suas santas leis da mesma forma como Jesus conseguiu. O que será de nós? O que temos a receber de Deus? Será que merecemos essa misericórdia e esse amor que duram para sempre? Claro que não, não merecemos. Mas ainda assim, Deus nos alcança. Ainda assim, com todos os nossos erros, Deus tem misericórdia de nós. E Ele mostrou essa misericórdia justamente quando enviou Jesus, o seu Filho, para se tornar homem, habitar no nosso meio, passar pelas tentações que nós passamos, saber como nós nos sentimos realmente na pele, vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos. Esse é o amor e a misericórdia de Deus. Não foi por acaso, não foi coincidência. Deus já havia prometido isso desde o momento da queda. Ainda em Gênesis, no mesmo capítulo em que conhecemos a triste verdade de que Adão e Eva descumpriram a lei de Deus e foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden. Ali Deus já mostra o seu amor, anunciando que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali Deus já estava contando a sua obra da salvação. Essa promessa é reafirmada diversas vezes no Antigo Testamento. Essa promessa de salvação, de descendência, vai sendo entregue e reafirmada em Abraão, Isaque e Jacó. Mais à frente, com outros líderes do povo, com profetas que Deus levanta no meio do povo para anunciarem a verdade, anunciarem a situação que o povo está e o que iria acontecer se eles não convertessem os seus caminhos maus. A verdade é que no futuro aconteceria, de que o Salvador viria para libertar o povo, de uma vez por todas. O amor de Deus não foi por acaso, foi preparado e foi perfeitamente executado em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E esse Jesus, ele nos chama para perto de si. E esse Jesus também nos envia ao mundo. Esse Jesus é quem nos capacita através do Espírito Santo. Esse Jesus é quem transforma completamente o nosso ser. E é somente por causa dele, é somente por conta da obra dele, que nós temos vida de verdade, vida em abundância, perdão real e definitivo. É por conta dele, do nome dele, que nós podemos ter acesso ao livro da vida. É por conta do Cristo, o Messias, o ungido de Deus, enviado para a nossa salvação. Nós vemos na leitura do Evangelho que o povo não tem certeza sobre quem Jesus é. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Mas aqueles que Deus chama, o Espírito transforma em testemunhas. E no texto que nós lemos, Pedro é quem recebe essa maravilhosa notícia. Pedro é quem compartilha com os seus irmãos esta grande verdade. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta mensagem, esta verdade, esse título de Messias,
estava há muito tempo sendo aguardado, tanto por Pedro quanto pelos outros discípulos, judeus de nascimento. Eles aguardavam o Salvador, eles aguardavam o Messias, ainda sem uma compreensão completa de quem ele seria e do que ele faria, ainda pensavam em um libertador como Moisés, como Josué, como outros ao longo da história, que libertaram o povo da escravidão desse mundo, de povos opressores. Jesus vem e mostra, revela, e essa verdade chega até nós hoje, que a libertação que ele trouxe é muito maior do que esta. A libertação das amarras do pecado. Não somos mais escravos, somos livres, livres em Cristo, e livres para servir uns aos outros com amor de verdade. Quando pensamos em vida cristã, pensamos também em serviço, pensamos em caridade, pensamos no cuidado com o próximo. Por quê? Porque foi dessa forma que Jesus viveu. Foi dessa forma que o Cristo, enquanto esteve aqui entre nós, ensinou e praticou, amando de verdade, cuidando de verdade, se preocupando de verdade. Nós vemos diversas vezes Jesus estendendo a sua misericórdia a pessoas que eram completamente marginalizadas da sociedade, estendendo o seu amor, estendendo a sua graça e transformando aquelas vidas. Assim como a estas pessoas, a nossa vida, quando estamos em Cristo, também é transformada. A nossa vida passa a ser vida de verdade, porque antes estávamos presos, vivíamos debaixo da escravidão, vivíamos debaixo completamente do jugo da lei de Deus. Hoje vivemos pela graça, podendo vivenciar desse amor, vivenciar desse perdão. E a partir disso, nós olhamos para a nossa vida e buscamos compreender qual é a nossa vocação, onde Deus me coloca para vivenciar o chamado de ser luz do mundo, onde Deus me coloca para vivenciar aquele envio de Mateus 28, de ir a todas as nações, anunciar, ensinar, batizar. Não é só lá longe, não é só atravessando oceanos, mudando de país, indo ao meio de uma mata ou algo parecido, mas é na minha casa, é na minha família, é no meu trabalho, é na minha escola, é com os meus amigos. Em cada lugar em que Deus nos colocou, é ali que vivemos a nossa vida como cristãos. É ali que vivemos o nosso chamado, para assim sermos imitadores de Cristo. Não vamos conseguir ser perfeitos como Ele é, mas diante da nossa imperfeição, também o arrependimento. Também o pedido para que Deus seja quem conduza a nossa vida, que nos dê as palavras certas, que capacite no nosso conhecimento, no nosso agir, no nosso amar ao próximo, conhecendo e reconhecendo qual é a vontade de Deus, quais são os seus mandamentos, qual é a sua santa lei, lembrando especialmente do amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. A vida cristã é uma vida de amor, e é também, neste amor, uma vida de serviço, serviço ao próximo. Nós temos diferentes dons e chegamos em diferentes lugares. Alguém pode encarar isso como sendo uma divisão na igreja, mas à luz da palavra de Deus, especialmente do texto da carta aos Romanos que lemos nesta noite, vemos que essa diferente quantidade de dons e tipos de dons não é para dividir o corpo de Cristo, pelo contrário, somos membros do mesmo corpo, sendo diferentes partes desse corpo, embora sejamos muitos, um só.
unidos em Cristo e unidos uns com os outros. E como diz o apóstolo Paulo, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Paulo cita apenas alguns dos dons, cita apenas algumas das possibilidades, mas ainda são tantas outras, e quaisquer que sejam elas, que façamos e coloquemos em prática com amor, com alegria, porque essa é a vontade do nosso Deus. Diferentes membros, mas de um mesmo corpo. E a certeza dessa união se dá em Cristo Jesus. Ele é quem une a cada um de nós. É por conta dele que estamos aqui. É por conta dele que vivemos em comunhão. Sim, com os nossos defeitos, infelizmente, com as nossas falhas, com a dureza das nossas palavras, das nossas ações, muitas vezes, que atrapalham os nossos relacionamentos. Mas lembrando que tudo o que fazemos é e deve ser em nome de Jesus. É e deve ser para a honra e glória de Deus. É e deve ser para a missão de Deus, que é salvar a humanidade. Não deixemos que as nossas diferenças nos afastem, nos separem, mas como membros de um só corpo, tendo sim nossas diferenças, que usemos de todos os dons para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e através da nossa vida possamos dar bom testemunho de quem Jesus é. Que Ele nos abençoe. Amém.